Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já abriu a conta no meio do mês e pensou: eu nem gastei tanto assim, e mesmo assim o dinheiro desapareceu? E não foi uma compra absurda, não foi uma emergência, muito menos uma viagem. Ainda assim, o dinheiro acabou antes do final do mês? E a pergunta que aparece: onde foi parar o meu dinheiro? E muita gente acredita que isso acontece porque ganha pouco, mas na maioria das vezes o problema não é a renda, é o dinheiro que está funcionando sem sistema. E quando não existe sistema, até quem ganha bem vive no limite. Quando a gente fala de dinheiro, quase sempre a conversa vira sobre valores. Quanto você ganha, quanto você gasta. Mas o dinheiro, na verdade, ele funciona muito mais como um sistema. Ele tem capacidade, ele tem sequência e ele tem limite. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro exatamente como é o dinheiro funcionar como um sistema, até por causa de uma compra de R$ 78. Vale a pena você assistir. Vou deixar o link aqui na descrição. E ali fica muito claro como pequenas decisões podem alterar toda a estrutura. Existe uma área da psicologia que estuda exatamente isso. Chama a psicologia do dinheiro. Eu tenho um vídeo aqui explicando o resumo desse livro. Ele mostra que as decisões financeiras, elas são emocionais. Muitas vezes a gente gasta porque está cansado, outras para aliviar uma tensão, ou porque quer acompanhar o padrão de vida de outra pessoa. E se você quiser entender melhor essa ideia que o livro traz, além do vídeo que eu já deixei aqui para vocês, eu vou deixar também um link para você ler o livro inteiro. Mas a ideia central ela é simples. Comportamento pesa mais que cálculo. Mas existe um detalhe aqui que eu preciso te contar, que quase ninguém percebe. Muita gente acha que o problema do orçamento é gastar demais. Mas na maioria das vezes, o problema não é gastar demais, é gastar na ordem errada. E isso muda o jogo completamente. Porque quando a ordem está errada, até quem ganha bem entra em colapso financeiro. O colapso do orçamento, ele não acontece de uma vez e nem de uma hora para outra. Ele começa com pequenas decisões. Uma assinatura, uma parcela, um gasto que parecia pequeno. E se você assistiu o vídeo anterior que fala sobre sequência de gastos, você percebeu que o problema não é o valor isolado, é a ordem como as coisas entram no sistema. E muita gente sempre se faz a mesma pergunta: eu consigo pagar isso? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é outra. Meu sistema suporta isso? Muitas vezes o gasto ele não é grande, é que ele chega no momento errado. Eu vou dar um exemplo simples. Imagina que o mês já está rodando. Paga as contas, mercado, compromissos básicos. E então aparece um gasto pequeno. Uma festa, uma viagem, uma formatura. E se você não assistiu o vídeo que eu tenho aqui no canal que fala sobre formatura, assista para você entender do que eu estou falando. O problema, no caso, não era a formatura. O problema era o momento em que ela entrou. Ai, Cleo, não estou entendendo esse negócio de formatura. Você está misturando as coisas? Não, assiste lá o vídeo. Você vai entender do que eu estou falando. E quando o sistema já está no limite, qualquer entrada fora da sequência começa a pressionar. Primeiro, o sistema começa a apertar. Depois, aparecem os ajustes. Cartão, parcelamento, antecipação. E quando você percebe, o dinheiro acabou antes do final do mês. E isso não é azar. Isso é sistema mal montado. E se seu orçamento parece colapsar todo mês, talvez o problema não seja o quanto você ganha. Talvez seja a forma como o seu sistema está montado. Ele está sem estrutura. Quando a estrutura muda, o dinheiro parece desaparecer. E no próximo vídeo eu vou ensinar como você fazer esse dinheiro não desaparecer e você usar o sistema melhor. Aqui a gente aprende a organizar o dinheiro como um sistema, antes de querer que ele cresça.